Biotônico Cultural, aqui, agora, o tema é cultura local. A cultura local permite o desenvolvimento econômico, as questões relacionadas a trabalho e renda, aumenta a arrecadação de impostos da região. Isso são fatores atinentes à questão da cultura local que já são bastante desenvolvidos, bastante explorados em vários artigos, em várias reportagens. Eu vou deixar o link de 2 reportagens aí abaixo no vídeo. O primeiro é a cultura e desenvolvimento rural. O segundo é a importância da valorização da cultura popular para o desenvolvimento local. Ambos artigos já trazem alguns aspectos bem interessantes sobre o tema, mas eu quero abordar esse tema de outra forma. Eu quero falar da cultura local como contraponto à globalização. Para falar de globalização, a gente tem que explorar alguns conceitos. Para começar, um dos principais conceitos que permitiu o desenvolvimento da globalização, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo tenta recuperar os pressupostos teóricos do liberalismo econômico, do qual trata alguns teóricos como Adam Smith. O neoliberalismo busca se contrapor ao keynesianismo. Após o craque da Bolsa de Nova York de 1929, teóricos começaram a pensar em modelos que poderiam superar aquele momento de crise. Chegaram à conclusão que precisava de um Estado mais forte, mais intervencionista, com relação principalmente ao bem-estar social. Obviamente, por isso o nome também chamado de modelo de bem-estar social. Após o colapso do Bloco Socialista ao final da Guerra Fria, alguns teóricos apontaram que o Estado altamente interventor seria prejudicial à economia. A partir do Consenso de Washington, em 1989, o FMI, o Banco Mundial e o Tesouro Norte-Americano decidiram influenciar os estados latino-americanos de forma a diminuir suas dívidas a partir da menor intervenção do Estado, pois assim reduziriam custos com o Estado. Se estabelece e se fortalece o modelo neoliberal na América Latina. O modelo neoliberal, a partir do Estado mínimo, prevê privatizações, desestatizações, abertura econômica, permitindo a entrada do capital transacional. Logo, o que nós temos a globalização. O Brasil, os países da América Latina começam a fazer parte do mercado mundial. Só que a globalização não é um processo de aprofundamento unicamente econômico do ponto de vista global. Ele é também político, social e cultural. Chegamos ao ponto. Eu quero provocar uma reflexão com vocês, a partir de uma frase. A dominação cultural precede a dominação econômica. Vocês lembram quando vocês olhavam os filmes da Sessão da Tarde? Lembram quais os filmes que vocês olhavam? Pensem um pouquinho. Nesta terça, Eddie Murphy é O Príncipe em Nova York. Superman, o filme com Christopher Reeve, Gene Hackman e Marlon Brando. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Nesta quinta, tem uma fantástica aventura na Sessão da Tarde. Esses filmes eram brasileiros ou eram americanos? A partir desses filmes, vocês não queriam adquirir um brinquedo relacionado, uma roupa relacionada ou algum produto que estava relacionado a isso? Então, a globalização estabelece uma dominação cultural, em que ela neutraliza as identidades locais e estabelece consumidores. Vamos pegar outro exemplo. Quando uma festa popular é exibida na TV. O evento ele é exibido, mas ele não é partilhado. Logo, o espectador, o que está olhando, ele assiste a um espetáculo. A tendência natural com um ganho de audiência de espectadores é a dissipação do seu caráter local e uma ampliação, uma participação de símbolos e personalidades globais. Isso é uma forma que a indústria cultural vai justificar para legitimar o valor do evento, mas na verdade é transformar todos os participantes em consumidores médios. Para falar como a globalização é capaz de permitir o desaparecimento das identidades e para também manifestar que a cultura local pode ser um contraponto, eu queria ler para vocês um poema do Mário Quintana. Em todos os aeródromos, em todos os estádios, no ponto principal de todas as metrópoles, existe, quem é que não viu, aquele cartaz. De modo que, se essa civilização desaparecer e seus dispersos e bárbaros sobreviventes tiverem de recomeçar tudo desde o princípio, até que um dia também tenham seus próprios arqueólogos, estes hão de sempre encontrar nos mais diversos pontos do mundo inteiro aquela mesma palavra, e pensarão eles que a Coca-Cola era o nome do nosso Deus. Os artistas,
os produtores de cultura, as festas populares, as manifestações culturais de todas as instâncias, elas têm que compreender a sua importância legítima na construção das suas identidades locais. Mas mais que isso, quem deve compreender é o poder público. A manifestação dessas culturas legitima inclusive a existência do próprio executivo. Para isso, o poder público deve estimular não só o que vem de fora para estabelecer um intercâmbio cultural, que é fundamental, mas reconhecer do ponto de vista de financiamento, reconhecer do ponto de vista de contratação, reconhecer do ponto de vista de legitimação das manifestações culturais no seu local, na sua região. Isso é fundamental para a existência das identidades. Gestão cultural séria, gestão cultural comprometida, não traz artista de fora da sua localidade a preço de ouro e pede para os artistas locais se apresentarem de graça, dizendo que vão ter visibilidade ou dizendo que é uma oportunidade única. Isso não é gestão cultural, é qualquer outra coisa, mas não é gestão cultural. Faz parte da gestão pública mapear, reconhecer, prospectar os grupos que constituem a identidade local, os grupos locais que fortalecem esse sentido de memória e de identidade de uma determinada região. E mais do que mapear, prospectar, reconhecer eles, tem que incentivar de forma que eles constituem, que eles permaneçam, que exista a manutenção das suas culturas, das suas artes e de todo o seu repertório. Então, qual a importância da cultura local? A cultura local é capaz de proporcionar o desenvolvimento das micro-redes sociais, o desenvolvimento econômico local, mas acima de tudo, a cultura local diz quem somos. Gostou do vídeo? Então curte, compartilha e até semana que vem no Biotônico Cultural.